Olá, eu sou Roberta e estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos falar sobre assédio no ambiente de trabalho. A convidada de hoje é a professora Karine Brito. Professora, bem-vinda de volta ao programa. Se apresenta para nós novamente, por favor. Olá a todos, eu sou Karine Brito, sou psicóloga, sou professora da Força de Saúde Coletiva da UNILA e eu trabalho no campo da prevenção e promoção de saúde mental, e uma das temáticas que eu costumo abordar é essa questão do assédio no trabalho. Professora, para a gente começar então, o que é essa violência e o assédio no mundo do trabalho? Então, hoje nós temos uma definição de violência e assédio no trabalho, por ser um conjunto de práticas, de comportamentos que são inaceitáveis e também de ameaças. Não somente o comportamento, mas a questão das ameaças, que podem acontecer de forma única ou repetida. E a característica dessa violência e desse assédio é que ele causa danos psicológicos, físicos, sexuais e também econômicos, né? E é importante lembrar que essa violência, o assédio, hoje ela já é reconhecida como uma violência com base no gênero. Então, essa é uma definição bem ampla, bem abrangente, bem inclusiva e que traz para a gente a complexidade da abordagem desse tema. Porque o que é inaceitável, né? O que é inaceitável para uma pessoa não é inaceitável, às vezes, para outra, né? Então, a gente está falando de práticas que precisam ser combatidas dentro do ambiente de trabalho em função de vários prejuízos que traz não só para a pessoa que está sofrendo da violência do assédio, mas também para o ambiente de trabalho em si, né, para toda a organização, toda a instituição, toda a empresa, né, porque isso deteriora as relações de trabalho. Não é agradável estar num ambiente onde a gente tem práticas de violência e assédio. Esse ambiente ele fica hostil, né? Professora, por que é importante falar sobre assédio no trabalho nos dias atuais? Então, hoje a violência e o assédio no trabalho ela é considerada uma violação dos direitos humanos. Então, essa definição que eu trouxe ela está presente na Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é o tratado internacional mais recente, de 2019, que versa sobre essa temática. Inclusive, a gente está justamente nesse momento, vamos dizer assim, com uma campanha global em prol da ratificação dessa Convenção da Organização Internacional do Trabalho, para que a gente tenha, vamos dizer assim, diretrizes de que medidas a gente deve adotar para prevenir e proibir a violência e o assédio no trabalho. O Brasil ainda não ratificou essa convenção ainda, mas a gente tem, infelizmente, apenas pouco mais de 20 países que já fizeram a ratificação dessa convenção. O primeiro país foi o Uruguai, aqui na América Latina, mas a gente tem também a Argentina, tem Itália, tem Espanha, tem Grécia, tem outros países ao redor do mundo que já ratificaram e já estão com essa convenção em vigor, né? E tem também um outro aspecto que torna esse tema importante hoje, porque a gente tem uma legislação bem recente, agora de setembro, que é a Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, que traz também para a gente essa importância da prevenção, sobretudo ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Essa lei ela não é uma lei específica sobre a violência e o assédio, ela institui o programa Emprega Mais Mulheres. Então, ela vai trazer a perspectiva de favorecer a inclusão e a permanência da mulher no mercado de trabalho, adotando uma série de medidas, dentre elas a prevenção e combate à violência e o assédio. E essa lei já está inspirada na Convenção 190 da OIT, então isso torna ainda mais importante abordar essa temática hoje. E outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é que, assim, violência e assédio acontecem em função de precarização do trabalho. Então, a gente tem um contexto de precarização do trabalho, a gente tem um contexto de adoecimento desse trabalhador, né, dessas relações de trabalho que ficam deterioradas, que ficam adoecidas, e é importante a gente abordar esse tema que a gente está tentando trabalhar, né, em prol da promoção de saúde mental. Então, esse tema é fundamental nesse contexto. Professora, quais são os tipos de assédio que acontecem no trabalho e como que as pessoas fazem para identificá-lo? Perfeito. É muito importante, né? Para a gente identificar a violência e o assédio no trabalho, a gente precisa caracterizar. Para a gente entender o que é a violência e o assédio, a gente conseguir discernir, é ou não é, né? Violência e assédio. Porque a gente tem nas relações de trabalho situações que são atos de gestão. Faz parte do trabalho, né? A gente tem algumas exigências, cobranças, né? Isso é inerente a qualquer tipo de trabalho.
Mas quando a gente tem uma extrapolação disso, dessas condições de trabalho que são consideradas, vamos dizer assim, normais, que seria assim o apropriado, né, o adequado dentro de um contexto de trabalho, a gente tem relações que são abusivas. Então, quando a gente está falando de violência assédio, a gente está falando de condições abusivas. Então, por exemplo, quando a gente fala da gestão por estresse, né? Então, o trabalhador fica sendo pressionado, intimidado, humilhado, constrangido, em situações, por exemplo, vexaminosas no ambiente de trabalho, a gente tem aí esse tipo de condição. Mas, basicamente, a gente pode classificar em 2 tipos, né, de violência e assédio bem específicos. Um é o assédio moral, né? Então, a gente tem condições de humilhação, situações que são ofensivas, e às vezes são palavras, são gestos, isso pode ser por escrito, a pessoa pode ouvir isso verbalmente, pode ser também mediado pelas tecnologias, né? Hoje a gente trabalha muito em função das tecnologias, e geralmente o assédio moral, ele vai ter um fim, uma finalidade discriminatória. Então a pessoa ela vai ser discriminada por algum atributo físico, pode ser discriminada em função de alguma deficiência que ela tenha, de algum problema de saúde que ela tenha. É muito comum a mulher, quando ela está no estado, na condição gravídica, né? A mulher grávida, ser discriminada por estar grávida e ouvir, por exemplo, insultos de maneira recorrente, do tipo, gravidez não é doença, né? Então, uma mulher acaba escutando, né, esse tipo de falas. Mas o que caracteriza o assédio moral, em primeiro lugar, um aspecto importante, é a repetição. Então, a pessoa é exposta de uma maneira prolongada, repetitiva, reiterada a situações vexaminosas, né, de discriminação. Ele visa denegrir, ele visa desqualificar esse trabalhador, tanto no nível pessoal, em função de algum atributo. Então, às vezes, a pessoa é discriminada porque ela está acima do peso, ela é discriminada em função da cor da pele, da sua etnia, é discriminada em função da sua situação, do seu estado civil, é discriminada por N motivos, né? Ou até o conjunto deles, podemos dizer assim. E um outro aspecto que caracteriza também o assédio moral, além da repetição, né, é a direcionalidade. A pessoa pode sofrer assédio moral do chefe, por exemplo, um trabalhador sofrer assédio moral do chefe, isso seria o assédio que a gente chama de vertical, né, porque tem uma relação hierárquica de poder que atravessa essas relações de trabalho. Nesse caso é vertical descendente, porque, né, vai de cima para baixo, mas a gente pode ter o contrário também, o assédio moral sendo praticado do subordinado com relação ao chefe, a gente teria o assédio moral vertical, no caso, né, ascendente. E a gente tem também isso acontecendo de forma horizontal, entre os colegas de trabalho. Então, às vezes, os comentários ofensivos que repetidamente acontecem, aquele bullying, né, de discriminação, chamando o colega para um apelido que ele não gosta, em que a pessoa declaradamente já colocou que não gosta daquele apelido, por exemplo. Então, são situações, vamos dizer assim, que constrangem a pessoa. Uma outra característica importante é que, assim, o assédio moral ele pode ser cometido contra uma pessoa, especificamente, ou também contra um grupo. Às vezes, um setor inteiro dentro da empresa, dentro da organização, sofre assédio moral, sofre aquela discriminação. Então, isso também é interessante a gente colocar. E o último aspecto é a temporalidade. Geralmente, o assédio moral ele prolonga-se, vamos dizer assim, no tempo, e justamente por isso ele tem um efeito bem nocivo na saúde mental do trabalhador, porque a pessoa exposta de forma prolongada. Às vezes você acordar todos os dias e ir para o trabalho sabendo que você vai ser discriminado, que você vai ser humilhado, vai ser constrangido, que vai ouvir coisas ofensivas a respeito de suas características pessoais, de seus traços, de seus atributos, enfim. E outra coisa, o assédio moral ele vai minar não somente a autoconfiança e a autoestima da pessoa, mas também minar a autoeficácia da pessoa em fazer o trabalho que ela se propunha fazer. Porque, de alguma forma, ele vai induzir a pessoa ao erro. Isso é uma pessoa que está sendo assediada moralmente e ela não tem, vamos dizer assim, as condições adequadas para fazer o trabalho dela. Isso afeta a concentração dela, afeta a memória, afeta o raciocínio, afeta a produtividade da pessoa. Então, é bem grave a condição do assédio moral no trabalho. A outra condição que a gente tem, que é importante a gente colocar, que muitas vezes começa a partir do assédio moral, é o assédio sexual. E isso afeta especialmente, né, as mulheres. É importante a gente colocar isso. Bem diferente do assédio moral. O assédio sexual não tem essa condição da repetição. Para a gente caracterizar ou configurar situação de
assédio sexual, não precisa que aquilo aconteceu várias vezes, né? A gente tem, às vezes, uma ocorrência única, pode configurar uma situação de assédio sexual. E a principal característica do assédio sexual é o não consentimento. A vítima, a pessoa, ela não está desejando, ela não está correspondendo àquele interesse ou àquela investida que a outra pessoa está fazendo. E, basicamente, o assédio sexual ele tem, né, uma intenção, né, uma natureza de obter algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. Isso é bem claro, é o que distingue, assim, de maneira mais substancial, o assédio moral do sexual. Mas ele acontece, pode ser configurado independente, vamos dizer assim, da pessoa que está sendo assediada conceder esse favor sexual. Não precisa chegar às vias de fato. O assédio sexual, às vezes, é um elogio que está sendo colocado de maneira ofensiva, com um fim ali sexual, é um convite, uma insinuação, né, também de natureza sexual, inoportuna, indesejada. Né? Então, essas são as principais diferenças entre o assédio moral e sexual. Professor, o sexual também pode ser de baixo para cima? Do subordinado para a chefia ou não? Pode ser. A gente tem um assédio sexual, tanto horizontal quanto vertical. É mais comum, em termos de prevalência, a característica do assédio sexual é mais prevalente ele ser vertical ascendente. Né? O chefe, a pessoa que está ocupando aquele local de poder, usar esse poder, né? Fazer o uso abusivo desse poder para impor ali, vamos dizer assim, essa questão do assédio. Né? Mas pode acontecer também o Winners. inverso. Professora, o que é o assédio de segunda ordem? É muito interessante essa questão do assédio de segunda ordem. Né? Porque, assim, quando a gente fala do assédio sexual e moral, esses exemplos que eu trouxe anteriormente, a gente está falando do assédio que está acontecendo, né, entre uma vítima e um assediador, um agressor, um ofensor, ou a gente chama também do autor do assédio. Né? Mas o assédio de segunda ordem, ele acontece quando as pessoas que estão presenciando a situação de assédio, que estão testemunhando, assistindo, os espectadores, eles também, né, são, de alguma maneira ali, vamos dizer assim, coagidos a ficarem em silêncio. Então, pensa que a gente tem uma empresa, uma instituição, uma situação de assédio moral e ou sexual acontecendo ali, e que tem pessoas que estão presenciando aquilo porque as pessoas estão no mesmo ambiente de trabalho. A pessoa, o autor do assédio, ele vai chantagear essa pessoa que está sendo espectadora para ela não falar nada, para ela não denunciar aquela situação que ela está presenciando, que ela tá vendo, né? Sob pena de ter algum tipo de represália. Se você falar, você vai perder seu emprego ou coisas do tipo. Então, esse assédio moral de segunda ordem, ele é bem grave porque ele viola, inclusive, um direito que a vítima tem, que é o direito à solidariedade. Toda vítima tem o direito de ter o apoio, a proteção, né, nesses casos de violência e assédio. E quando a gente tem um assédio moral de segunda ordem, justamente aquela pessoa, aquele terceiro que poderia estar ajudando, intervindo, denunciando, ele também está sendo, né, vítima ali de um tipo de violência. Então é bem importante a gente considerar que às vezes na instituição a gente tem um pacto de silêncio e de tolerância à violência e ao assédio, e a gente tem pessoas que estão sendo, né, diretamente assediadas, seja moralmente ou sexualmente, e a gente tem outras tantas que podem estar também sendo assediadas nesse contexto de segunda ordem. Professora, e como o trabalhador ele pode se proteger dessas tentativas de assédio moral e sexual, dadas as relações de trabalho que nós temos visto acontecer ultimamente com a reforma trabalhista, com menos força sindical? O trabalhador, a impressão que nós temos é que o trabalhador está à mercê do empregador. Como que o trabalhador pode se proteger disso? Porque, assim, é justamente isso que a senhora estava falando. Se não for do jeito que eu quero, tá na rua. E às vezes o trabalhador, aquela é a única renda da família. Então, como que o trabalhador se protege desse tipo de situação? É bem complexo isso que você está trazendo, assim, principalmente quando a gente está falando da violência e assédio, principalmente no âmbito privado. Exato. A pessoa está no âmbito privado, até já ele tem noção. Em geral, as situações às vezes, de violência e assédio são mais explícitas,
elas tendem a durar menos, porque a pessoa sob essa pressão de violência e assédio, o que ela tende a fazer? A pedir demissão, sair do trabalho. Isso não suporta, né? Pensa numa exposição prolongada a situações que, vamos dizer assim, prejudicam e causam danos bem severos, né, à saúde mental da pessoa. A gente vai falar disso mais adiante. A pessoa às vezes pede demissão, ela sai ali do trabalho. Do contexto público é um pouco diferente. Às vezes o assédio ele acontece de maneira prolongada, a pessoa se expõe muito mais, porque o objetivo do assédio no âmbito público não é a pessoa pedir demissão. Porque, né, a gente está num contexto laboral bem diferenciado. Mas é denegrir a imagem daquela pessoa, é minar a saúde mental, a confiança daquela pessoa, é fazer que aquela pessoa seja transferida para um outro local de trabalho, né? Enfim, um outro setor, ou até uma outra cidade, enfim, e tudo mais. É bem complexo. Mas o que a pessoa pode fazer? Eu acho que essas leis, essa convenção settlement, tudo isso vem no sentido de pressionar, né, as empresas e também as organizações públicas para responder a essas situações. Porque é bem diferente a gente ter essa condição da gestão, dos atos de gestão, que realmente a gente precisa ter regulação dentro do trabalho, né, para que a gente produza e alcance os objetivos do trabalho, mas a gente precisa assegurar, no campo da gestão da segurança e da saúde do trabalhador, que as pessoas tenham condições de trabalho que sejam dignas. A gente fala de trabalho decente, né? Como é que o trabalho vai ser decente se ele tem situações de violência e assédio no trabalho? Então, hoje a ideia é que a pessoa possa recorrer para buscar essa ajuda, tanto a partir de mecanismos internos dentro da organização, quanto externos. Então, a Lei 14.457, que eu mencionei anteriormente, ela vai exigir que as empresas, dentro da conhecida Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e com essa lei ela muda e passa a ser chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. A CIPA, né, todo mundo já conhece, agora ela tem a obrigação de inserir nas suas práticas, nas suas atividades, esse conteúdo dessa temática para prevenir e coibir a violência e o assédio. E é importante a gente lembrar que essa convenção, né, talvez as pessoas às vezes não sabem também, né? A Organização Internacional do Trabalho é a única agência das Nações Unidas que tem na sua estrutura uma comissão que a gente chama tripartite. Então, é uma convenção, um acordo que foi assinado por organizações de empregadores, organizações de trabalhadores, então tem o aspecto sindical presente também, né, nessa convenção, e também o poder público. Todos precisam estar reunindo esforços, né, para prevenir e combater o assédio no trabalho. E o que a pessoa está dentro da empresa ela pode fazer? Primeira coisa é ela buscar ali ajuda. É obrigatório a partir dessa lei, né, que a pessoa tem que, as empresas, instituições têm 180 dias para se adequar, ou seja, até 21 de março, em tese, elas devem instituir canais de denúncia dentro da instituição para que a pessoa possa fazer a queixa, a reclamação e a denúncia de situações de violência e assédio, para que seja, na sequência, apurado esses fatos e que se tenha a previsão também, né, de sanções disciplinares para o autor do assédio. Porque uma coisa complicada é quando esse autor de assédio ele fica impune. O que as pessoas vão pensar? Se aquela pessoa não recebe nenhum tipo de sanção disciplinar, esse comportamento negativo ele acaba se perpetuando. As pessoas entendem que aquela prática está sendo legitimada. A gente está aceitando que aquilo permaneça, continue, né? Então, o primeiro passo é a gente ter o espaço para que esse trabalhador fale a respeito dessa situação e esses canais, né, de denúncia eles já estão previstos dentro dessa lei 14.457. Uma outra questão é a própria empresa também fazer um movimento de esclarecer os seus funcionários o que é assédio moral, o que é assédio sexual. Então, a capacitação, a formação dessas pessoas, isso também está previsto na lei e deve ser feito, né, pelo menos aí, né, a cada um ano ter algum tipo de atualização a esse respeito também. E acho que a empresa precisa também orientar o funcionário, o trabalhador, que ele pode recorrer externamente a outras instâncias. Então, existe o Ministério Público do Trabalho, existem instituições que trabalham com direitos humanos, que também
podem, né, assegurar direitos e proteger o trabalhador. E dentro das empresas, muitas vezes tem uma ouvidoria, né, às vezes tem o setor de RH, o setor de qualidade de vida, áreas de gestão de pessoas, né, enfim, às vezes tem um setor específico de vigilância de saúde do trabalhador. Enfim, a gente precisa criar espaços, situações, condições para que essas pessoas possam relatar essas práticas e a gente trabalhar rumo da sua tolerância zero à questão da violência e assédio no mundo do trabalho. Eu acho que são esforços de todos os lados que a gente precisa entender. Então, tem um movimento do poder público, então existe uma legislação que já vai, né, vamos dizer assim, requerer isso e, vamos dizer assim, mas precisa ter um movimento também, né, da própria empresa, trazer esse tipo de espaço para que o trabalhador possa fazer isso. E principalmente romper com essas situações de assédio de segunda ordem. Tá? Existe um trabalho que pode ser feito também dentro da empresa para educar as pessoas ao papel delas de espectador. Quando a gente se omite diante das situações de violência e assédio, a gente também está contribuindo para que isso perpetue e continue no ambiente de trabalho. Né? Professora, em relação à diferença de gêneros, o que muda em questão do assédio no trabalho? Então, o assédio no trabalho pode acontecer em qualquer pessoa, é importante dizer. Independente, seja homem, seja mulher, independente de idade, orientação sexual, nível socioeconômico, ninguém está imune à violência e assédio no trabalho, isso é importante. E o assédio, a violência e o assédio também pode ocorrer do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, da mulher contra a mulher, do homem contra o homem. Então, os vetores são bem diversos. Mas a gente tem dados assim, bem interessantes que mostram, né, que as mulheres sofrem mais violência e assédio no mundo do trabalho, né? Sobretudo assédio sexual. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria mostrar para vocês. É uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva, ela é de 2020, e ela traz alguns dados mostrando, né, que 36% das mulheres já vivenciaram situações de violência e assédio no mundo do trabalho. Quando a gente pergunta de uma maneira bem ampla, mas quando a gente especifica vários comportamentos e atos, as pessoas se identificam mais, e esse número sobe para 76% das trabalhadoras. Se comparado com os homens, a gente tem 15% dos homens, né, também já sofreram situações de violência e assédio no trabalho, seja por constrangimento, preconceito, discriminação e por aí vai. E quando a gente pergunta de forma mais específica, 68% dos trabalhadores já sofreram violência e assédio. Então, é bem interessante, né, essa questão. E a Prevenção 190 ela vai dar essa ênfase, né? Existe uma questão sensível ao gênero quando a gente fala de violência e assédio. Não é a mesma coisa, né? A gente já tem desigualdade de gêneros importante em função da própria construção social do que é ser homem, do que é ser mulher dentro da sociedade, e que papéis, né, e que comportamentos, né, se espera de um homem ou uma mulher no trabalho, por exemplo. Então, é bem interessante a gente levar em consideração essa questão de gênero. E, no caso, né, a Lei 14.457, ela é uma lei voltada, né, tanto que emprega mais mulheres, ela é voltada para dar essa ênfase, né, que a gente sabe que, muitas vezes, a mulher que sofre violência e assédio, ela sai desse posto de trabalho. Então, a gente já gera uma desigualdade em função do acesso à mulher ao trabalho e a permanência dela também, em função dessas situações de assédio. E a senhora comentou anteriormente, né, das questões psicológicas envolvidas, tá? E eu queria saber quais as consequências desse assédio para a saúde do trabalhador, né? Como que isso afeta a saúde mental e física dele? De diversas formas, né? Vamos pensar uma pessoa sofrendo violência e assédio. Essa pessoa, ela quer acordar e ir para o trabalho? Não. Essa pessoa, ela não quer. Já é um pesar, por exemplo, a pessoa acordar e ir para o trabalho. Isso afeta a pessoa de diversas formas. Isso gera desde sentimentos negativos nessa pessoa. A pessoa, às vezes, sente medo, sente raiva, sente culpa, sente vergonha. Ela começa a questionar, né, a alta eficácia dela, a capacidade dela de desempenhar o próprio trabalho, afeta, já falei, a concentração, a memória, o raciocínio da pessoa, a autoestima, a autoconfiança da pessoa, desestabiliza a pessoa emocionalmente a tal ponto
que essa pessoa ela não é mais a mesma na convivência, na relação com os outros. E não somente no trabalho. E a gente fala violência e assédio no trabalho, como se só afetasse a pessoa do trabalho. Não, a pessoa volta para casa e isso afeta o modo que ela lida com a família, com o esposo, com os filhos, né? Enfim, então é bem grave, né, para a saúde mental do trabalhador. E também pode gerar uma série de sintomas bem negativos, sintomas de desesperança com relação ao trabalho, ao seu futuro, sintomas de suicidalidade. A gente tem, às vezes, trabalhadores que ficam com ideações suicidas e pode levar, inclusive, ao suicídio, num caso extremo. Isso pode gerar também transtornos, né, de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, esses são alguns aspectos psicopatológicos, vamos dizer assim, que poderiam acontecer. Mas também influencia do ponto de vista psicossomático. Então, às vezes, algumas doenças que têm, vamos dizer assim, uma base, né, vamos dizer assim, orgânica, hipertensão arterial, estresse e várias outras coisas que estão associadas também a essas situações de violência e assédio. E outros comportamentos também que, às vezes, acontecem quando a pessoa está vivenciando situações de violência e assédio. Então, às vezes, pode aumentar, né, a questão do tabagismo, o uso abusivo de álcool e outras drogas. A pessoa tende a se isolar, isolado, convívio, né, com os próprios colegas de trabalho, se isolar também no contato com as outras pessoas no ciclo social, né? Então, isso é bem significativo em termos de impacto na saúde mental da pessoa. A senhora comentou sobre as sanções, né? Então, o autor de um assédio, ele pode ser responsabilizado pela sua conduta no trabalho. Ele pode e deve, né, ser responsabilizado pelas suas condutas no trabalho. Isso é importante, né, porque a gente entenda que violência e assédio é inaceitável, de fato. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Então, a gente pode ter sanções na esfera administrativa, então a própria empresa criar mecanismos internos para, vamos dizer assim, penalizar essa pessoa. Então, sanções disciplinares, que possam ser dadas advertências, para que a pessoa ela entenda que isso é inapropriado, é indesejado, é ofensivo, né? Muito assim no ambiente de trabalho. E eu acho que essa lei ela tem um papel bem importante nesse sentido, porque ela vai justamente incentivar as empresas, as instituições a criarem esses mecanismos, do ponto de vista administrativo, né? Mas também a gente pode ter sanções do ponto de vista trabalhista. A própria consolidação da lei do trabalho já prevê, no artigo 482 e 83, a questão de justa causa, né, indenizações. Então, são coisas que já existem, né, na legislação. A gente pode ter também penalidades do ponto de vista civil, danos morais, danos materiais, né? Pensa numa situação, a pessoa sendo constrangida e passando por situações vexatórias de maneira, né, prolongada, continuada. Isso é bem grave também, pode chegar nessa instância. E pode também ter uma previsão de sanção do ponto de vista criminal, se aquela conduta, ou aquele ato, aquele comportamento já estiver tipificado no Código Penal. Então, se aquilo chegou a ser, por exemplo, um crime de racismo, né, que já tem tipificação, ou que isso possa ser um crime contra a honra, ou lesão corporal, enfim, qualquer tipo de ato que já está tipificado no Código Penal também. Na esfera pública, hoje já se tem entendimento, né, de que violência e assédio é um ato de improbidade administrativa. Existem projetos de lei que tramitam há mais de 2 décadas para inserir a tipificação do assédio moral no Código Penal. Então, a gente já tem projeto de lei desde 2001 tentando fazer isso, inclusive, né, em relação aos servidores públicos. Então, assim, a gente está nesse movimento de trazer a visibilidade, a seriedade disso, a gravidade disso para a saúde, né? Professora, por que esse tema a gente precisa de tantas leis redundantes sobre o tema, né? Eu queria entender por que a gente tem várias normas e leis versando sobre o mesmo tema. A gente tem, a senhora falou dessa normativa da OIT, está tipificado nas consolidações da lei do trabalho. Na nossa instituição, a gente tem uma política de equidade de gênero, e se não me engano, acho que na 8.112 também tem alguma coisa falando sobre assédio moral e sexual no trabalho. Eu queria entender o porquê,
como que esse problema se torna tão complexo que a gente precisa ter várias leis redundantes para tratar de um único tema? A temática da violência e do assédio é uma temática complexa de a gente abordar. Quando a gente fala de qualquer tipo de mudança em termos de práticas de violência e assédio, a gente está falando de mudar a mentalidade, valores das pessoas, o entendimento que as pessoas têm, como eu falei anteriormente, né? O que é inaceitável? Às vezes as pessoas atravessam gerações aceitando práticas de violência, porque os avós eram assim, a família assim, e vai assim reproduzindo, né? Então, quando a gente fala desses mecanismos, a gente está tentando mudar a mentalidade, os valores, e cultura não é uma coisa simples. Mas o que eu observo é que assim, precisa haver uma conjugação de interesses nesses 3 âmbitos que eu mencionei anteriormente. Dos empregadores, dos trabalhadores e do poder público. Não adianta a gente ter simplesmente legislações. Às vezes a gente tem uma lei que está no papel, que ela prevê realmente, né, medidas adequadas para prevenir, para coibir, mas a implementação dessa lei, né, a operacionalização dessa lei, ela não se dá de forma efetiva, por diversos motivos. Então, a gente tem interesses também em jogo, né? Então, até que ponto, de fato, as empresas, as instituições estão engajadas em assegurar a segurança e a saúde do trabalhador, né? Então, a gente precisa colocar isso também na discussão, de que é importante ter esse investimento e que não somente com foco na produtividade, né? Você fala isso, vamos trabalhar com violência, ou seja, no trabalho, isso é importante porque vai aumentar a produtividade, né? Porque a pessoa fica mais satisfeita no trabalho, então ela produz mais, mas não somente com esse viés, vamos dizer assim, mercantilista, né? De ver o ser humano, o trabalhador como uma mercadoria, vamos dizer assim, mas pensar na saúde. É uma questão de saúde pública quando a gente fala de violência e assédio no trabalho. Então, assim, concordo, talvez uma legislação fosse suficiente, né, para abarcar tudo isso, mas existem várias tentativas de traduzir essas necessidades em diferentes âmbitos. Então, assim, a gente não tem hoje, por exemplo, uma lei federal única que vai, vamos dizer assim, assegurar para os trabalhadores do âmbito público e privado a questão do assédio moral, mas existem legislações no nível municipal e estadual que versam sobre essa temática. Existem esses projetos de leis que estão tramitando, né, a respeito desse tema, mas eu acho que isso envolve a gente também, enquanto sociedade, fazer pressão para que isso saia do papel e vá para a prática. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que existe essa Convenção de 190 e como é que ela vai ser ratificada? Como é que a gente faz para a gente inserir isso? Porque quando uma convenção dessa ela é ratificada, isso pressiona os empregadores a adotarem outras posturas, né? Então, até que ponto a gente precisa, né, fazer esse tipo de movimento para poder conseguir que essa convenção, por exemplo, seja de fato ratificada e que a partir dela se criem, por exemplo, talvez uma lei bem específica, abrangente, que trabalhe com isso, porque a gente tem várias, né, legislações menores falando de temas, né, correlatos, mas a gente não tem uma legislação específica. Mas essa legislação do emprega mais mulher não é específica já para o tema? Não, ela é uma legislação que ela vai ajudar a inserir e manter a mulher no mercado de trabalho. Então, ela vai prever que a empresa seja obrigada a ter, por exemplo, fornecer creche. Tem vários aspectos relacionados à condição da mulher que a lei vai favorecer. Uma das medidas é a questão da prevenção da violência e do assédio. Já é ótimo que tenha essa medida específica dentro da lei, mas há uma legislação específica sobre o tema ainda. Então, em outros países que já ratificaram a Convenção 190, existem legislações específicas só para prevenir e coibir a violência e o assédio no mundo do trabalho. Então, e que isso dá muito mais força para que a gente cobre dessas autoridades, né? Cobre do poder público, cobre também, né, dos empregadores que coloquem em prática tudo isso. Que a gente tem como avaliar a efetividade, né, desses mecanismos legais aí. Professora, como que a violência e o assédio acabam impactando as empresas e as instituições? Então, afeta de diversas maneiras, né? Primeiro que quando o trabalhador sofre violência e assédio e está insatisfeito por o trabalho, diminui a sua produtividade, isso já é
já tem um impacto, né, para a empresa. O trabalhador que sofre violência e assédio está muito mais propenso, muito mais suscetível a ter doenças relacionadas ao trabalho, a ter acidentes de trabalho. E quando a pessoa tem situações de violência e assédio, isso para a empresa pode gerar custos judiciais, né? Vai que o trabalhador, ele, de alguma forma, aciona, né, ali as leis trabalhistas. Enfim, às vezes a empresa vai ter que pagar indenizações caríssimas, né? Eu já vi casos de empresa pagar indenização de R$10.000, R$100.000, a depender do caso, do tipo de conduta abusiva que está em questão ali, né? E claro que isso também afeta a imagem da empresa. A gente tem tido situações, né, que vem a público aí na mídia de empresas, tanto, né, públicas quanto privadas, que têm situações de violência e assédio, então aquele escândalo, né, que expõe, né, a empresa, seja em função de assédio moral ou assédio sexual. Então afeta a empresa internamente, porque as condições de trabalho elas ficam deterioradas, é um clima organizacional que é hostil, que é ruim para a saúde do trabalhador, né? Não afeta só a pessoa que está ali, afeta todos que estão convivendo ali naquele ambiente, naquele espaço, mas também afeta a imagem da empresa, a reputação da empresa externamente, perante a sociedade, a mídia, e vamos pensar em termos de investidores também, né? Investem naquela empresa, né? No caso de assédio sexual, por exemplo, também tem um impacto negativo. Eu queria voltar, professora, na diferença, né? A gente conversou um pouco antes, a gente falou da diferença de resistência do trabalhador na iniciativa privada e no setor público, né? Eu queria saber quais as principais diferenças se a gente tem algum dado que leve isso, quais as principais diferenças entre o tipo de assédio cometido no setor público e o tipo de assédio cometido no setor privado, se a gente tem algum dado desse tipo, ou se o assédio é igual nos dois setores. A natureza dos atos, dos comportamentos, ela é a mesma, né? Em termos de assédio moral e sexual, Sim. independente do âmbito. Mas o tipo de organização ele é diferente. A organização do trabalho numa empresa privada é diferente da pública, né? Às vezes o próprio estilo de liderança que se tem dentro dessas organizações ele é diferenciado. Então, por exemplo, às vezes numa empresa onde o estilo de liderança ele é mais autoritário, aquela coisa, manda, que pode, obedece, que tem juízo, né? A gente tem, às vezes, mais, né, situações de violência e assédio presentes ali. Mas, basicamente, a grande diferença é a finalidade das práticas de violência e assédio. No âmbito privado, a intenção, vamos dizer, muitas vezes é que a pessoa saia do trabalho mesmo, abandone aquele posto de trabalho. E isso é um impacto também que tem para a empresa, né? Porque a alta rotatividade, a turnover, a pessoa ela sai do trabalho, entra e sai, né, de trabalho. Então a gente tem também isso, um impacto ruim para a empresa. Na empresa, na instituição pública, a gente não tem exatamente essa finalidade. Você tem a condição da a pessoa que está numa instituição pública, ela vai permanecer, a princípio, naquele trabalho ali. Só que isso é muito preocupante, justamente por isso, né? Essa exposição prolongada à violência e assédio, nesse contexto em que a pessoa ela não vai pedir demissão. Ela até pode pedir uma exoneração, né? Mas, em geral, né, não é o que acontece. A forma que a instituição pública está organizada, às vezes, ela justamente favorece a manutenção e perpetuação dessas práticas. Por isso que é tão importante a gente alertar as pessoas sobre isso, criar esses mecanismos de denúncia para que as pessoas não fiquem reféns desse contexto. Né? Que ela está ali no ambiente, ela não vai pedir demissão, como é que ela faz? Para continuar trabalhando e mantendo a sua saúde mental nesse ambiente que é hostil. Mas o assédio ele é o mesmo, né? Tanto no ambiente público ou privado, às vezes ele fica mais explícito no ambiente privado, né? Mas do público, ele de forma mais lenta e gradual, às vezes ele vai, né, prolongando ali. Tem pessoas que estão, às vezes, numa instituição pública sofrendo assédio por décadas, né? Então, acho que é muito sério a gente criar esses mecanismos internos e também divulgar os externos para que as pessoas elas não fiquem
dentro dessas situações, mesmo que seja, sei lá, pela sobrevivência, no caso mais específico, uma instituição privada, né? Mas na instituição pública ainda assim, né? O trabalho tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa autonomia, a nossa capacidade enfim, transformar a realidade. Então, ele fala muito sobre a própria pessoa. Então, se a pessoa ela fica refém daquela situação e, principalmente, não se vê sozinho diante dessa situação, é muito importante. E, às vezes, as próprias colegas de trabalho na instituição pública se afastam daquela pessoa. Vão se afastando da pessoa, a pessoa vai ficando isolada e não tem ninguém, às vezes, que chega e pergunta: como é que você tá? Tá acontecendo alguma coisa com você? Ninguém quer se envolver. A gente tem uma cultura que é de não se meter, vamos dizer assim, naquilo que se considera que é uma coisa privada, né? Análoga à condição que a gente tem de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, quando a gente fala, né? Em marido mulher, não se mete a mulher. Às vezes, na própria situação de violência e assédio no trabalho, também se tem essa mesma lógica. As pessoas não querem se meter na situação que está acontecendo com um colega de trabalho, né? Não querem entrar naquela situação, não querem testemunhar a favor daquele colega, né? Mesmo que a pessoa tendo visto de maneira repetida aquelas situações, né? E isso é muito comum nas instituições públicas também. A senhora levantou os dados ali. Esses dados são dados gerais, né? Sim. Tá. Mas, assim, dados nas instituições públicas não temos aqui agora, né? É porque eu queria só tentar entender se há um comparativo. Se há mais assédio na instituição pública ou na privada. A gente... só fiquei com essa dúvida agora, mas... Não, mas fica... Deixa isso nos comentários aí e a gente responde numa próxima. Sim. Professora, então, além desses canais de comunicação, teria mais alguma outra medida que poderia ser tomada com o objetivo de prevenir os assédios no ambiente de trabalho? Acho que a principal é a conscientização, é a sensibilização e a formação das pessoas para que elas saibam como identificar e como buscar e oferecer ajuda. Acho que isso é o principal de a gente poder, vamos dizer assim, deixar de mensagem para as pessoas. E isso pode ser feito de diversas formas. E, é importante que isso não seja feito assim de maneira isolada, uma vez só, um trabalho de sensibilização e conscientização. Porque como a gente está falando de situações que têm a ver com mentalidade e valores sociais, as pessoas estão tão acostumadas a esse tipo de prática, a legitimar e tolerar esse tipo de prática no ambiente de trabalho, que a gente precisa, vamos dizer assim, de doses, sabe? Primeira dose, segunda dose, coisas do tipo, para que as pessoas, elas, né, tenham em mente a importância de elas buscarem ajuda. Professor, e por que é importante as empresas investirem em programas de prevenção ao assédio? Então, isso vai beneficiar a empresa por todos os motivos que eu mencionei anteriormente, né? A própria empresa, ela vai estar, em primeiro lugar, né, em função da nova legislação, né? Em conformidade com essa lei, que em breve ela vai estar pressionando, né? A gente tem 180 dias, desde 21 de setembro até 21 de março. Em tese, as empresas deveriam se regularizar ou se adaptar para instituir esses canais de denúncia e fazer essas capacitações, essas formações, esses treinamentos, enfim, para os funcionários. Mas, principal, eu acho que é uma maneira de a gente combater essa violação de direitos humanos, que é a condição da violência e assédio no trabalho. Acho que é pensar no ser humano, em termos de vigilância e saúde do trabalhador, de ter ali o trabalhador com a sua saúde mental, vamos dizer assim, preservada, para uma tarefa que é tão importante, tão significativa para a gente, que é o trabalho, né? A gente passa por parte do nosso tempo trabalhando. E é importante que a gente tenha qualidade de vida no trabalho, né? É muito ruim a gente pensar que vai acordar de manhã e ir para um lugar onde a gente sabe que vai ser ruim, vai ser hostil, vai ser ofensivo, vai ser degradante, vai ser humilhante, né? Então a gente precisa mudar isso. Isso não é normal, isso não é aceitável, isso não é saudável. Isso é importante que as pessoas tenham isso em mente. Então, para as empresas, é uma oportunidade única, vamos dizer assim, instituir
boas práticas, inclusive essa legislação, a Lei 14.457, ela vai também, ainda não está regulamentado, mas ela vai instituindo um selo emprega mais mulheres que as empresas que se adequarem a essas medidas, né? Não somente de prevenção à violência sexual e outras formas de violência no trabalho, mas também as outras adequações. Se tiverem melhores práticas nesse sentido, elas vão receber esse selo, tá? Para ser regulamentado, né? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que é pensar no ser humano, é pensar, né, em dar a essa pessoa condições dignas e decentes de trabalho e principalmente o respeito, porque o que gera a violência e o assédio no trabalho é a falta de respeito, a diversidade, falta de respeito ao outro, né, como ser humano. Então, acho que isso é importante para a gente considerar. Professora, a senhora acha que esse é um tema que a gente nunca vai alcançar o patamar ideal? Porque assim, a gente estava conversando e eu estava pensando, a sociedade foi passando por mudanças, né? O que era aceitável no mundo do trabalho na década de 20 já não era aceitável na de 40, que não era aceitável na de 60, e o que era aceitável 10 anos atrás não é aceitável hoje. É um tema que esse tema vai caminhar junto com a evolução da sociedade eternamente? Eu acho que faz sentido. Ó, violência e assédio acontece desde o ordenamento, né? Então, desde o momento que a gente tem trabalho, né, de alguma forma, né, instituída, a gente tem relações de trabalho assimétricas de poder que podem gerar situações de violência e assédio. Então, a gente tem isso atravessando, né, realmente a história da humanidade. E o que é importante ressaltar é que essa luta, vamos dizer assim, pelo fim, né, a erradicação da violência e assédio no trabalho, ela é longa, né? E acho que a gente vai caminhar nesse sentido. E essa Convenção 190, ela tem essa intenção, né, clara de buscar um futuro livre de violência e assédio no mundo do trabalho. Se vislumbra isso. Eu acho que assim, a gente tem a direção, a gente tem no horizonte que a gente quer chegar lá. Mas existe um caminho, sem dúvida alguma, importante que a gente precisa passar e assumindo essas responsabilidades, todos nós, né? Empregadores, empregados, poder público, e principalmente a responsabilidade individual de, como espectador, ser ativo e não deixar essas situações passarem batido, né? Não se omitir, não se calar, né? E denunciar essas práticas de violência e assédio. Eu acho que isso é uma coisa que é para todos, não é uma responsabilidade individual. Professora, para a gente encerrar, teria mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar sobre esse tema? Eu queria deixar de mensagem assim, para todos que assim, nesse processo de luta, né, pela erradicação, diminuição dessas práticas de violência e assédio no trabalho, às vezes a gente esquece de fazer a nossa parte. A nossa parte, né, enquanto ser humano mesmo, de não tolerar esse tipo de prática. É mais para destacar isso. Acho que todos nós temos, sim, como serem espectadores ativos diante dessas situações, buscando esses mecanismos internos ou externos, não deixando isso acontecer, não deixando isso se perpetuar. Eu acho que isso é uma questão de cidadania, inclusive, né, em primeiro lugar, mas também é uma questão de proteção aos direitos humanos fundamentais para os países. Obrigada, professora, pela sua participação. Eu agradeço. Obrigado, professora. E você que está assistindo esse programa, deixe suas dúvidas na caixa de comentários e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até a próxima semana.